palavra em línguas estranhas, você já foi batizado, meu irmão. Mas às vezes tem crente que ele tem medo. Às vezes Deus coloca a língua que ele tem que falar, e quando ele vai falar, aí vem o pensamento do inimigo e diz: não fala não, povo, que essa língua é da carne. É você que está decorando. E aí ele pega e não recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando ele vai falar, vem o pensamento que o diabo joga e diz: não fala não, é da carne. Irmãos, eu passei por isso. Eu tive uma experiência horrenda. O diabo ainda me enganou uns tempos. E você não imagina o que eu sofri. Jesus me bateu com o Espírito Santo, que eu buscava, eu jejuava, ia para os congressos. Aleluia. Mas eu tinha aquele medo de achar que quando vinha a língua para falar, eu achava que era da carne. Eu vi o irmão falar de não, vi aquele pensamento e disse: não, foi você que decorou. E aí eu me empreendia. Um dia eu estava pregando no culto dos jovens, numa consagração em jejum, e Deus me tomou, aleluia, me jogou para trás, e eu falei algumas palavras, me segurando, me prendendo, para não falar, porque o Espírito Santo coloca na sua mente a língua que você vai falar. Aleluia! E aí que nem eu vi um pastor, uma vez o pastor espera de dizer que tem crente que ele fica esperando o anjo descer, pegar na língua dele e chacoalhar a língua dele para falar. Não, meu irmão, você tem que falar a língua que o Espírito Santo já colocou no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aí muitas vezes tem crente que fica sendo enganado. E eu fiquei muito tempo, mas depois um dia o diabo levantou uma mulher com um espírito de falso profeta e disse: olha, jovem, tu é muito novo ainda, tu não é batizado com o Espírito Santo. Não. Pois se ele mesmo colocou a dúvida na minha mente. E aí disse assim: olha, mas se tu me buscar, eu posso te batizar, te encher. Mas era o demônio que estava falando. Era o demônio que estava falando, não é igreja, não era da Assembleia de Deus. Aí, irmão, eu fiquei naquela luta, naquela peleja, e sofri, viu? E aí eu falei assim: se eu não sou batizado, eu creio no batismo. E quando você crê no batismo, você já parece ser batizado com o Espírito Santo. Mas Deus me usava para expulsar demônio, Deus me usava para orar pelos enfermos, Deus curar. Mas eu tinha medo, irmão, de falar línguas. Mas quando eu fui para São Paulo, lá em São Paulo, depois que um tempo eu queria sair dessa igreja para ir para a Assembleia de Deus, que o meu ensino foi na Assembleia de Deus, e aí eu não tinha coragem. Eu disse, eu vou sair para o mundo, desvio, depois eu volto para a Assembleia de Deus. E assim eu fiz. Quando eu voltei, meu irmão, eu estava, aleluia, sentado no banco. E eu sentindo naquele poder de Deus, igual uma panela de pressão, quando ela começa a esquentar, que está chegando em 100 graus, que ela vai começar a chacoalhar aquele pino lá em cima. Quando ela começa, e eu estava me enchendo ali, aleluia, Deus usou o pastor que estava pregando e disse: olha, jovem, Deus vai te encher do Espírito Santo, mas tu tem que desprender e dar lugar a Deus. Deus me tomou naquele momento, meu irmão. E aí me deu variedade de língua, porque falar várias línguas, muitas línguas já é o dom de variedade de língua. E às vezes Deus não quer que você tenha o dom de variedade de língua. Aleluia, mas você falou uma palavra, você foi batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não é uma vez só, irmão. Aí quando você fica muito tempo, aleluia, mas o crente também, Paulo diz lá em Coríntios 14, aleluia, que ele diz: eu quero que todos vós falem línguas. Está escrito isso, irmão? Será se realmente Deus quer que todo crente fale línguas? Você quer falar em línguas? Responda para você e Deus. Responda para o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a língua estranha, ela edifica a si mesmo. Ninguém entende. Nem o diabo entende a língua que nós falamos. Ele entende japonês, ele entende inglês, ele entende francês, espanhol, ele entende grego, aramaico, todas as línguas. Mas uma língua que ele fica confundido é a língua estranha que nós
nós falamos. Porque a Bíblia diz que falamos em segredo com Deus, nosso Espírito. E aí edifica o Espírito com Deus. Nosso Espírito se edifica. Aleluia! Mas a Bíblia diz, amado, que é melhor nós orar ou nós falar a língua que nós entendemos, quando é para falar para as pessoas. Mas o crente, ele precisa, aleluia, falar em línguas, mesmo que você não tenha o dom, mas você tem que orar a Deus, dar lugar a Deus para falar em línguas. E tem crente que não ora em línguas. Irmão, a oração em línguas estranhas é poderosa, porque o diabo, muitas das vezes, quando você está orando ali em voz alta, ele escuta e aí fica segurando, tentando impedir a tua oração. Mas quando você começa a orar em línguas estranhas, aleluia, arrebenta com ele, porque ele não sabe mais o que está falando. Aleluia. Eita Deus, está entendendo? Aleluia. Alamandagassuri cantaramanai. Aleluia. Não é complicado falar em línguas. É muito fácil, irmão. Eita, glória a Deus. Você que aceitou Jesus, você que crê, você que tem o nome escrito no livro da vida, Ele quer que você fale línguas. E eu quero dar esse versículo para vocês. Aleluia. Quem está com a Bíblia aí? 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. Versículo 5. Olha o que diz aí a parte A do versículo. A parte A diz: e eu quero que todos vós faleis em línguas. Aleluia. Parte A. Quem pode ler aí em voz alta e bom som? Uma boa leitura. Leia. Mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O versículo 4, leia o versículo 4. O que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Aleluia. Quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Tu quer ser edificado, irmão? Dê lugar a Deus, se encha do Espírito, comece a falar em línguas. É uma arma poderosa que Deus nos deu. E aí o versículo 5 ele diz assim, olha, sim, aí a irmã leu aí, olha, e o que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica quem? A igreja. Então a profecia edifica a igreja, mas a língua estranha edifica-se a si mesmo. E aí ele diz no versículo: e eu quero que todos vós faleis em línguas, vírgula. E aí ele diz: eu quero que todos vós falem em línguas. Mas depois na parte B ele diz na parte B: mas muito mais que profetizeis. Aleluia, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, quando você fala em línguas e tem o dom de interpretação de língua, ela torna-se uma profecia. Aí ela edifica a igreja. Aleluia. Mas a Bíblia não proíbe de falar em línguas. É isso que eu quero dizer para vocês. Paulo dizia: eu quero que todos vós faleis em línguas. Aleluia, mas tem crente que acha que é para falar em língua somente quando ele estiver num quarto fechado, que a porta trancada, que ninguém estiver vendo, aí ele fala em língua. Não, meu irmão, nós podemos falar em língua até na rua, nós podemos falar em língua até, aleluia, dirigindo. Às vezes eu ia em São Paulo, naquele trânsito, dirigindo, eu tinha um S10, e eu ia dirigindo ali e começava a meditar nas bênçãos de Deus. Daqui a pouco eu estava chorando e falando em línguas. Aleluia! E quantas vezes eu vou e Deus me toma em línguas, dirigindo, às vezes sozinho. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! A língua estranha é uma arma poderosa, irmão, que Deus quer que nós use. Deus quer que nós use. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para novamente o versículo
versículo. Aí depois aqui, olha, Paulo, ele impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. A Bíblia diz, e falava línguas e profetizavam. Falavam línguas e profetizavam. E aí depois, e esses eram ao todo uns 12 homens. Não era uma multidão. Mas no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que repousou sobre eles. Começaram a falar em língua, a profetizar conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aleluia! Quando você chega, irmão, ali no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Cornélio mandou chamar Pedro para falar as palavras com que ele se salvaria, porque apareceu um anjo e disse: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e recebeu as tuas esmolas, mas manda chamar Pedro, que está em Jope, na casa de Simão Curtidor, e ele te dirá palavras com que te salve. Ele mandou os homens. Quando Pedro está orando, o Deus revela, chegando aqueles homens ali, para levar ele para lá. E aí Deus revelou um lenço que descia do céu, com vários animais, e aí eu vi a voz de Deus dizendo: mata e come. E ele, Pedro, disse: nunca, jamais, Senhor. Porque ele era judeu, não comia carne de porco, não comia outras coisas que o judeu não come, por causa da lei de Moisés. E aí Deus disse: não tenha por imundo o que Deus purificou. Aleluia. E Pedro não entendeu nada. Mas quando ele está lá, de repente os homens chegaram. E aí Pedro já tinha sido revelado, foi com eles. Quando chega lá, Pedro, ele diz: muito bem, aqui estou, por que me mandou chamar? Aí agora Cornélio começa a dizer: olha, eu estava orando e apareceu um anjo, e ele disse para mim: Cornélio, as tuas esmolas e orações têm sido ouvidas por Deus, mas mandou te chamar e disse que tu diria palavras da parte de Deus com que nós precisávamos ouvir. Aleluia. Glória. Aleluia. Deus não vai descer do céu para pregar, irmão. Ele tem nós aqui para pregar. A palavra que eu estou pregando aqui é de Deus para nós nessa noite. Amém? E aí a Bíblia diz que ele começou a pregar e começou a falar. Aí daqui a pouco, irmão, você vai ver, diz que o Espírito Santo desceu sobre todos eles que ali estavam. E aí quando Pedro viu aquilo, os gentios sendo batizados com o Espírito Santo, falando em língua, aí ele disse: agora eu entendi e sei que Deus não faz acepção de pessoa, porque os judeus, ele não se misturava com os gentios. Está entendendo, irmão? Eles se achavam muito santos. Aleluia! Mas a igreja do Senhor é formada de gentio, de judeus e de grego. Nós somos igreja. Nós éramos gentios, mas agora somos igreja. Glória a Deus. Não estamos mais na lei de Moisés, estamos na graça. Aleluia! Você não é obrigado a guardar o sábado, porque o sábado foi dado lá para os judeus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? E o horário foi embora e eu encerro a mensagem aqui. Está certo? Glória, misericórdia. Aquele ali está por fora, mas já vai 15 minutos passando do horário. Daqui a pouco é meia-noite. Aleluia. Pois, amados irmãos, aí aqui para fechar a mensagem, Paulo chega ali e aí ele ficou 3 meses pregando ali para ele, mas ele ainda passou 2 anos ali anunciando com eles, levantando uma igreja em Éfeso. Glória a Deus, aleluia. E aí depois você quer saber a igreja? Vá lá no livro de Efésios e leia para você ver a igreja. Aleluia, a qual Timóteo veio presidir e tomar conta daquela igreja. E aí, amado irmão, a Bíblia diz que tinha ali uns moços que, vendo que Deus usava Paulo, aleluia, que até o lenço de Paulo curava os enfermos, expulsava demônio, eles se atreveram também a querer fazer
a obra. Mas ele não tinha chamado e nem convicção. Aí encontraram ali um demoniado e chegaram e disse: conjuro-te, em nome de Jesus que Paulo prega, que saia dessa vida. Aí o demônio disse: e quem é vocês? O demônio disse: Paulo eu os conheço, Jesus também sei, conheço, e Paulo eu sei quem é, e vocês? E aí, mano, ficaram sem palavras. O endemoniado catou ele lá, deu-lhe uma pisa no sete, viu? E rasgou a roupa dele, deixou eles nu, pelado, correndo. E o demônio atrás. Estava despreparado, irmão. Primeiro, sem convicção, sem fé. Às vezes tem gente que acha bonito ver o pastor orar, o obreiro expulsar, e aí acha bonito e vai querer fazer também. E às vezes não tem nem comunhão com Deus, né? Não tem fé e convicção. Aí quando chega lá, o demônio envergonha. Esses homens, olha só, o demônio pegou eles fácil. Ele disse: em nome de Jesus que Paulo prega. E ele estava pregando em nome de quem? Está entendendo? Quer andar no testemunho? Eu acho o presbítero na frente da igreja é bonito, eu também quero ir. O preço que paga, meu irmão. E aí vai expulsar demônio e diz: eu também vou. Aí quando chega lá e diz: em nome de Jesus que o presbítero está pregando e expulsando, eu mando vocês sair, saiam. Aí o demônio disse: olha que engraçadinho. O demônio conhece, irmão. Irmão, deixa eu falar aqui. Essa mensagem eu ainda tenho mais meia hora para concluir. Existe o mundo espiritual. Escute bem. E no mundo espiritual, nós somos conhecidos. Agora, como nós somos conhecidos no mundo espiritual? Como mentiroso? Como falso? Como enganador? Porque o demônio vê no mundo espiritual. Ou como um servo do Deus Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O que foi que aconteceu com Jesus quando ele chegou lá em Gadara? Aquele homem que vivia no deserto e no cemitério, preso, e eles quando prendiam nas cadeias, ele quebrava as correntes, tudo espedaçava e fugia. Nada segurava aquele homem. Quando Jesus vai indo, de longe eles avistaram ali: ei, Jesus! Já conheceram que era Jesus. Aleluia. Filho de Davi, o que temos nós contigo? Viesse já nos atormentar antes do tempo? Jesus disse: cala-te. Qual é o teu nome? E eles disseram: Legião, porque eram muitos. Aí Jesus disse assim: vai sair agora. Aí eles: oh Jesus, o demônio, meu irmão, implorou: Jesus, permite que nós entremos ali naquela manada de porcos. Jesus disse: vai. Porque lá não era permitido criar porcos, o judeu não cria porco, Jesus permitiu, e o prejuízo do dono de porco foi grande, viu? Era por aí, né? Era quase 2.000 porcos. E irmão, imagina você aí que pega o seu pagamento para comprar um porquinho para fazer um churrasco. Ter 2.000 porcos e morrer tudo afogado, endemoniado. Hein? E aí eles saem dos porcos tudo endemoniados, caiu no despenhadeiro, caiu no mar, morreram afogados. Endemoniado ainda. Perdeu toda aqueles porcos, irmão. O prejuízo foi grande do fazendeiro, né? Mas aí, aleluia, o demônio conhecia que era Jesus, filho de Davi, já clamaram em voz alta. E o demônio conhece quem é crente e quem não é. O demônio conhece quem é fiel e quem não é. Ou você pensa que não? É por isso que eu digo, irmão, que o crente ele tem que ser crente, não é na frente do pastor, só na igreja, é onde ele entrar, tem que ser luz. Porque temos que vão para um lugar longe aí, aquele que me conhece, cadê? Quem vem aqui que me conhece?
tem uma história de um pastor que ele foi para um lugar longe, aí para outro país. Quando ele chegou lá, ele tinha vontade de tomar uma dose de uísque. Aí ele chegou lá no país e disse, poxa, aqui ninguém me conhece, olha, fora do Brasil, né? Aí chegou lá e disse, capricha aí numa dose. Eu estou metendo esse negócio hoje. Rapaz, pois o garçom que servia, conhecia ele, que era dele, o garçom era brasileiro e já tinha visto ele na igreja pregando. E aí quando ele chegou lá, aí o garçom disse, pastor, é mais caprichado. Conhecia ele, olha. Tá vendo, irmão? A pessoa que estava sozinho, meu irmão. Não adianta, né? Ah, irmão, não adianta. Um pastor lá de São Paulo, um pastor bem conhecido, ele estava nos problemas, não estava suportando mais, e ele chegou assim, e ele tinha uma igreja grande, e ele chegou um momento que ele disse, não dá mais, eu vou abandonar tudo. Disse que era pressão, mais pressão, problema. O pastor pegou e disse, eu vou largar. Aí disse, hoje eu vou largar, hoje eu vou sair. Aí foi para uma boate. Chegou lá na boate, meu irmão, assentado lá, né? Com a intenção de desviar, entregar tudo. Porque quem tem a chamada de Deus não presta nem para se desviar, viu, meu irmão? Não serve para ir para o mundo. E aí quando ele está lá, uma jovem desviada da igreja lá na prostituição, se prostituindo lá na boate, quando viu ele, ela começou a chorar. Oh, Jesus, Deus, meu pastor me ama mesmo, veio até aqui para me buscar. Vou voltar para Jesus. Aí chegou e disse, pastor, vou voltar hoje para Jesus. O senhor teve a coragem de vir me buscar aqui dentro. E ela chorando. E o pastor disse, pronto. não tem jeito. Não tem jeito. Teve que orar pela menina e sair de lá de dentro. Aleluia, Jesus. Aleluia, irmão. Quem tem o chamado de Deus não serve nem para se desviar, meu irmão. Tem que ficar na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor. Aleluia, amém? Amém. E aí, queridos, a Bíblia diz aqui, olha, que aqueles camaradas chegaram lá, olha, e os que, olha, faziam, a Bíblia diz aqui, ó, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e os enfermos